Diz assim a palavra de Deus: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço, o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Oremos. Pai celestial, bendito seja o teu nome por essa palavra. Bendito seja o teu nome, Pai, por estarmos aqui em tua casa, melhor lugar para estarmos nessa hora. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, as comportas dos céus, derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder sobre nós. Fala conosco através da tua palavra. Transforma, Senhor, ó Deus, conceitos, valores, aquilo que tu quiseres transformar em nossa vida. Abrimos o nosso coração e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, toca-nos com teu poder e realiza em nós a tua vontade, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Podem sentar-se. Isaque estava diante de uma crise. As crises, elas vêm para todos.
Não era só Isaac que estava passando dificuldades em meio a uma seca, mas todos os homens daquela região. E era hábito naquela região, quando se abatia uma seca, todos os nômades do deserto naquela região migravam para o Egito, porque a foz do Nilo tinha ali uma planície fértil. O Egito era conhecido como o celeiro do mundo naquela época. E pode ter passado até pela cabeça de Isaac para o Egito, mas o Senhor tinha outros planos para ele. Isaac se depara com uma crise terrível, a seca. Irmãos, quando nós temos uma seca, por exemplo, aqui no Sudeste, anos atrás, tivemos tanta dificuldade de abastecimento, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nós temos rios caudalosos, né? Temos cachoeiras, temos fontes de água. Imagina uma seca no meio do deserto. O que traz esta seca? Ela traz fome. A fome, irmãos, é uma das crises mais agudas na vida de um ser humano. Só quem já passou por fome. Meus pais vieram do Nordeste e eles passaram por fome no Nordeste. Já falei isso aqui aos irmãos, mas lembro-me sempre, quando falo de fome, dessa realidade, que minha mãe e seus irmãos, seus 11 irmãos, naquele tempo o pessoal tinha filho com força, né, irmãos? Não tinha limite, não. Eles observavam os urubus, porque sabiam que era algum gado que tinha morrido, e iam até onde os urubus estavam, e lutavam com os urubus, para tirar o fígado daquela vaca, que era a última parte que apodrecia, e comiam, já em decomposição, aquele fígado. A fome era tanta, que num dos momentos, nos dias de aflição, da fome daquela família, minha família, né? Minha mãe, meus tios, minha avó, eles mataram o seu gato de estimação e comeram. E depois passaram a caçar ratos que entravam em sua casa para comer. Isso não é na África, irmãos. Isso é no Brasil. A fome, ela é algo que não pode esperar. E a fome se abateu sobre aquela região. Às vezes nós passamos por aflições, por dificuldades, por crises, e nos debatemos com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Às vezes temos pão em nossa mesa, mas há outras crises que chegam, há outras dores que se apresentam diante de nós, há outro tipo de escassez. E a primeira coisa que o texto diz é que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então houve uma seca grave, e aquela crise se abateu sobre Isaac, sobre sua família, sobre seus servos. Então Isaac, ele teve que se mover daquele lugar, e como todos iam para o Egito, Isaac, ele foi para Gerar, e o próprio Deus falou com ele: Isaac, não vá para o Egito. Lá no verso 2, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E a primeira coisa que eu te digo nessa noite, que destaco desse texto, é que na crise não busque atalhos. Na crise, siga a direção que o Senhor Deus te der. Diante de uma situação difícil, não siga o curso de que todo mundo segue. Espere em Deus. Se você crê no Senhor, se você sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, clame por Ele, dobre os teus joelhos, assenta-te na tua cama, clama pelo Senhor e pede a Ele direção. Porque para Isaac e seus servos, o caminho normal seria o Egito, mas o Senhor tinha outros planos. E quem sabe se
Isaac tivesse ido para o Egito, todo o projeto de Deus, da aliança que fez com Abraão, com o próprio Isaac, com seu filho Jacó, o Senhor mudou o nome para Israel, com os patriarcas, com os líderes das 12 tribos de Israel, pudesse ser mudado, interrompido, atrapalhado, quando nós não paramos para ouvir o Senhor. Nós acabamos sofrendo consequência da nossa desobediência, ou mesmo da dureza do nosso coração. Então, em nome de Jesus, nós vemos nesse texto que o Senhor é um Deus que fala conosco. Mas Isaac era especial. Em Cristo Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus é feito filho de Deus, filha de Deus. Você também é especial para o Senhor. Assim como o Senhor falou com Isaac, Ele fala contigo hoje, e eu creio que o Senhor está falando conosco nesta noite. Todo mundo pode fugir para o Egito, mas Isaac tinha outra direção a seguir. Todo mundo pode fazer o que é mais fácil, o que normalmente este mundo faz, mas se você é do Senhor Jesus, espera nele a direção, porque Ele tem planos melhores para você. O Senhor tem outros planos para Isaac. O Senhor tinha outros planos para a família dele. E quando o Senhor nos chama, Ele provê para nós direção, força, provisão necessária. Amém? Então, se você está passando por um momento de crise, saiba que o mesmo Deus de Isaac, Ele está aqui no meio de nós, e Ele é poderoso, fiel, maravilhoso, misericordioso, para ministrar sobre a tua vida nessa hora e te dar direção. Então o Senhor fala com Isaac: Isaac, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Para onde que a gente deve seguir? O que nós devemos fazer diante de uma situação difícil? Senhor, me diz por onde eu caminho, me dá, Senhor, tua direção, indica o caminho que eu devo trilhar. No verso 3 nós vemos que o Senhor diz para ele: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Deus repete para Isaac a promessa que ele tinha feito a Abraão, seu pai. Pelas vistas, pela circunstância, Isaac seguiria para o Egito, mas nós não decidimos baseado no que vemos, nós decidimos baseados na direção de Deus. Não se baseie nas circunstâncias, elas vão te enganar. Não se baseie no curso do que todo mundo faz, porque aquilo que todo mundo faz nem sempre, ou na maioria das vezes, não é a vontade de Deus. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé nas promessas de Deus em nossa vida. O Senhor tem promessas para a tua vida. A vontade de Deus é te abençoar, e por vezes nós atrapalhamos os planos de Deus, nós retardamos os planos de Deus, como foi quando o povo saiu do Egito e poderia ter chegado à terra prometida em bem menos tempo, mas rejeitaram ouvir a Deus. Para de resistir ao Senhor, Ele sabe o que faz, Ele te quer bem. Não viva baseado em circunstância, amém? Você recebe as promessas de Deus quando você anda em obediência a Deus. Às vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu poder, mas nós não queremos servir a Deus. Então para que o Senhor vai te encher de poder do seu Espírito? O Senhor, Ele enche o vaso que vai transbordar e vai ser usado. O Senhor fala com aquele que vai lhe obedecer, lhe acatar. Se você quer ouvir a voz de Deus, se disponha a obedecer, porque o Senhor conhece o teu coração antes de falar contigo. Se Ele sabe que você não está nem aí para o que, não, Deus pode falar comigo, mas eu vou tomar minha decisão. Sabe quando você vai ouvir a voz de Deus? Nunca. Porque o Senhor, Ele resiste aos orgulhosos, mas aqueles que de coração quebrantado, que diz: fala, Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Eu tenho vivido na seca, no meio do deserto.
ou eu tenho, Senhor, ó Deus, me refugiado no lugar que não é da tua vontade, no Egito. Então fala comigo, eu quero voltar ao centro da tua vontade. Tenha certeza que o Senhor vai falar contigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu quero. Você quer ter direção do Senhor? Eu quero. Então se dispõe a obedecer a Ele. Nós recebemos as promessas de Deus quando andamos debaixo da sua direção. Deus não tem compromisso conosco quando nós decidimos por atalhos. E quantas vezes nós estamos sofrendo, mesmo crentes, conhecendo o Senhor, nascemos na igreja, nossos pais eram crentes, a gente já ouviu as histórias da palavra de Deus, mas nosso coração está fechado para o Senhor. A gente quer viver a vida cristã longe da vontade de Deus. É impossível isso. Queremos pegar os atalhos e queremos que Deus nos abençoe. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aquele que faz o que dá na sua cabeça não vai ter a bênção de Deus. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É a palavra que fala isso. Então para de pegar atalho, querido. Para de pegar os caminhos mais fáceis. Para de tomar decisões fáceis, rápidas, imediatistas, sem oração, porque você vai sofrer. Onde que você viu isso, pastor? Toda a palavra de Deus. E na minha vida também. E na vida de pessoas que amo e conheço também. Quando nós pegamos atalhos, nós sofremos. Segue a vontade do Senhor, segue a direção de Deus, porque o Senhor, Ele não tem compromisso quando nós decidimos por atalhos, Ele não tem compromisso conosco quando nós fazemos escolhas erradas. Quantas pessoas sofrem porque escolhem erradamente, sabe qual é a vontade de Deus, mas não aguentam, não suportam fazer a vontade de Deus, porque tem muita vontade de fazer sua própria vontade, de tomar sua própria decisão. Aquilo que está diante dela parece mais lógico, melhor, mais saboroso, mais prazeroso. O Egito tem o Nilo, tem áreas férteis, tem alimento, mas se o Senhor não te mandar, não te dirigir, não vai para lá. Porque o Senhor, Ele vai ter compromisso contigo quando você disser assim: Senhor, as circunstâncias todas me empurram para esse lugar, mas eu ouço a Tua palavra e o Senhor me manda permanecer aqui eu vou ficar, porque o Senhor vai me abençoar. Amém? Deus tem compromisso com aqueles que clamam por Ele. Sai dessa rota de desobediência, porque o Senhor não vai te abençoar nesse caminho não. Volta para o centro da vontade de Deus. Amém? E aí o Senhor fala com Isaac e Deus faz promessas para ele: permaneça nesta terra mais um pouco de tempo, eu estarei com você, eu o abençoarei. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus e seguimos sua direção, a primeira bênção maravilhosa que temos: Deus está conosco, Ele fica ao nosso lado. E pode ser no meio do deserto, se o Senhor está do teu lado, Ele vai prover o sustento, Ele vai prover o escape, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Às vezes uma porta se abre para você e você diz assim: é de Deus. E o Espírito Santo fala: não, filho, não é, não entra, não provém de mim, eu tenho outra coisa para você. Mas você não quer ouvir Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Muitos anos atrás, eu estava num contrato de trabalho por 6 meses e estava no 5º mês, isso é, eu ia ficar sem emprego. No mês seguinte, fiz uma prova para o Inmetro, para analista, nível superior, empregão, passei. Todo feliz, Fatinha estava igual Elda esperando beber. E eu falei: Fatinha, Jesus abençoa a gente. Passei para o Inmetro, oh glória a Deus, vamos orar. Fomos orar, o Senhor falou: não. Eu fui e tomei posse. Falei: não posso perder, o emprego federal é de Deus. Eu tenho certeza. Tomei posse, fui para casa orar.
E eu estava nesse emprego temporário, e o Senhor falou: fica onde está. Fácil obedecer, irmãos? Difícil. Eu nem sei por que eu obedeci, só pela misericórdia de Deus mesmo. Eu tomei posse na sexta, na segunda-feira voltei eu lá em Xerém, no Imetro. Falei: eu não quero tomar posse. A moça: pelo amor de Deus, meu filho, você não está bem, volta para casa, não vou nem fazer seus papéis, volta para casa, conversa com alguém, pensa bem. Eu falei assim: não tenho que pensar. Eu não queria atrapalhar o Imetro de perder aquela vaga, né? Porque se eu demorasse muito a declinar da vaga, eles não poderiam chamar outro. Tem momentos da vida assim. Sabe o que aconteceu, irmãos? O meu emprego, que era de 6 meses, eu estou nele até hoje. São 22 anos de companhia. Por quê? Porque o Senhor faz isso. Veio um concurso, eu passei de novo. Veio outro concurso, o Senhor me abençoou, passei de novo para a mesma empresa, para ser promovido. Deus é Deus. Mas não é fácil obedecer. Mas o Senhor, Ele promete que estará conosco. Se você obedecer a Deus, Ele vai estar contigo. Isso é em tudo na vida, no relacionamento, é no namoro, é no casamento, é na família. Obedece o Senhor, é no ministério da igreja. Nós clamamos a Deus e falamos: Senhor, usa a nossa vida. E quando o Senhor fala para você: vem, prega para essa pessoa, você diz: estou com vergonha, o que eu vou falar para ela? Abre tua boca, fala alguma coisa, fala que eu amo essa vida. Jesus, usa outra pessoa. Quando Deus está conosco, irmãos, tudo vai bem. Amém? Então Deus faz promessas para Isaac, porque Ele é um Deus de promessa. Se você obedecê-lo, você verá a glória de Deus na sua vida. Mas se você resistir a Deus, nada, você não vai ter nada. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus promete o quê? Eu vou estar contigo. É a presença, diga presença. A presença de Deus, a presença do Senhor. Quando você está no Senhor, quando você crê no Senhor Jesus, quando você entrega a Ele a sua vida, sabe o que Ele faz? Ele se torna presente na sua vida. O Espírito Santo habita em você, a mão de Deus está sobre a tua vida, o selo do Espírito Santo está em você. Ou você acha que você está de pé na tua força? O inferno todo luta contra você, mas você está de pé porque o Senhor está do teu lado. Você está de pé porque a graça de Deus é sobre a tua vida. Sabe por que teus filhos não serão destruídos, não foram destruídos? Porque o Senhor é por ti. Mas se você está fora da rota do Senhor, volta nessa noite, porque só na rota da obediência, da submissão a Deus, é que nós temos a presença de Deus. A segunda coisa que Ele promete a Isaac é: eu vou te abençoar. E eu tenho certeza que você quer ser abençoado, e você quer que teus filhos sejam abençoados, você quer ser abençoado no seu trabalho, você quer ser abençoado no teu casamento, você quer ser abençoado em tudo que você faz. Ouça a voz de Deus, porque às vezes você está no meio do deserto, você está até no Egito, mas nada dá certo para você, porque você está fora da rota que o Senhor estabeleceu para você. A bênção de Deus é para aqueles que estão prontos a obedecer, a ficar onde o Senhor quer que fique, a ir para onde o Senhor dirigir. Ele abençoa mais, aliás, Ele promete mais a Isaac. Ele diz a Isaac: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então o Senhor, Ele é presente na vida daqueles que o ouvem, Ele abençoa os nossos filhos. Às vezes você fica pensando: poxa, mas meu filho está longe do Senhor. A graça do Senhor ainda está sobre ele.
Às vezes você diz: puxa, Senhor, não estou vendo a mudança na vida do meu filho e da minha filha, é tão longe de Ti, criei na igreja, falei de Ti, mas eles decidiram. Confia no Senhor, vai voltar para o Senhor. A promessa é de Deus, e o Senhor jamais falhou nas suas promessas, Ele é fiel. Você crê nisso? O Senhor é fiel. Então o Senhor, Ele vai abençoar então a descendência de Isaac. E Ele abençoou, irmãos? Abençoou demais. Através de Isaac nós vemos que o Senhor, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor fez um grande povo. E dentro desse povo lá, da raiz de Davi, da tribo de Judá, vem o Salvador Jesus Cristo, e através de Cristo eu e você somos abençoados. Estamos aqui nessa noite, e em Cristo Jesus nós fomos feitos parte deste povo de Deus, não o Israel étnico, mas o Israel de Deus, e salvos, o povo do Senhor, e a descendência é numerosa. Então pode ter filho, Deus vai te abençoar, amém? A gente agora, nós somos uma sociedade que regra isso, né? Tenha um filho só, 2 no máximo, né? Ou não tenha nenhum. Aliás, nós estamos numa sociedade que mata os seus filhos. Esta semana foi liberado o aborto de bebês de até 6 meses na Colômbia, e muitas autoridades no Brasil celebraram isso. Irmãos, se você pisar no ovo de tartaruga numa praia protegida pelo projeto Tamar, você pode ser inclusive detido. Se você fizer pesca, se o pescador fizer pesca na época de defeso, ele perde seus equipamentos, ele paga uma multa, e se for reincidente ele é preso, só porque pescou sardinha fora da época de pescar sardinha. Agora se pode matar um ser humano dentro do ventre. Que em nome do Senhor Jesus nós oremos pela nossa descendência, porque nós vivemos num mundo mau e de trevas. Hoje, um bebê vale menos do que o punhado de sardinhas. Mas o Senhor, Ele tem promessa para aquele que obedece, e é que nossos filhos serão uma bênção, serão instrumentos de Deus, serão luz no meio das trevas, homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Então sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Para de olhar a circunstância. Tem seca, tem fome, mas o Senhor falou para você: vá para o lugar que eu te indicar, obedece a Deus. Isaac não olhou para as circunstâncias, ele confiou nas promessas de Deus, e o Senhor cumpriu cada uma delas. Então vemos aqui que no verso 6, que Isaac foi para Gerar, ele ficou em Gerar. Verso 6 diz assim: assim Isaac ficou em Gerar, ficou aonde o Senhor disse para ele ficar. E nós vamos ver que esse homem foi muito abençoado. Deus revelou a Isaac o porquê. Isaac, fica em Gerar, porque eu tenho um plano para você, eu já estipulei isso, daqui a 100 anos vai acontecer isso, daqui a 200, daqui a 4.000 anos a igreja de Macaé vai estar ouvindo sobre você. O Senhor deu explicações? Para de pedir explicação a Deus, crê somente, ouve e obedece, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus não precisou dar explicações para Isaac, e Ele não precisa dar explicações para nós. Nós devemos entender que Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele sabe o que faz em nossa vida, e a direção que Ele nos dá é a melhor. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, porque o que o Senhor deseja, olha o que o Senhor declara para Isaac. O que Ele deseja para Isaac? Isaac, eu desejo ficar contigo, eu desejo te abençoar, eu desejo fazer você fértil,
eu desejo abençoar teus filhos, eu quero fazer de você uma grande nação, e eu quero através de você abençoar todas as nações da terra. Que plano é esse, irmãos? É o plano de Deus para nós. Tem plano maior, plano melhor? Esse é o plano de carreira do crente. Obedece e deixa Deus operar. Amém? Então Deus, Ele é Deus. Quando Ele fala, a gente ouve, dá graças e diz: sim, Senhor, faz isso. Mas Isaac era pecador? Era, irmãos. É porque ele era perfeito que Deus abençoou ele? Não. Deus não te abençoa porque Ele é perfeito. Ele te abençoa pela graça, pela misericórdia. Ele te chamou. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te chamou para estar aqui, para ouvir essa palavra. Então ele chega lá em Gerar, ele vai lá para Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntam sobre a sua mulher, Rebeca, o que ele diz? É minha irmã. Pelo amor de Deus, Deus tinha acabado de falar com aquele... Como a gente é duro de coração, né, irmãos? Deus havia acabado de falar com aquele homem: vai para a terra, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou estar contigo. Mas ele teve medo. Ele teve medo. Ele não confiou plenamente na proteção de Deus sobre a vida dele, e mesmo obedecendo a Deus, ele falha. E quando ele falha, ele não expõe a vida dele somente, ele expõe a vida da sua esposa. Quantas vezes nós também, como homens de Deus, expomos nossa família porque nós não estamos confiando no Senhor. Expomos nossa esposa, expomos nossos filhos, porque nós não estamos abrigados nas promessas de Deus e confiando no Senhor. Ele usou um expediente que é do inimigo de Deus. Quando nós usamos uma mentira, nós estamos usando um instrumento que é do diabo, nosso inimigo. E baseado nessa palavra, eu te digo: não usa as armas do teu inimigo, elas não são próprias para você. Usa as armas de Deus. Qual é a arma do Senhor? Oração, fé, jejum, verdade. Qual é a armadura que o Senhor fala através do apóstolo Paulo? É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, use de justiça, é o cinturão da verdade, fale a verdade, viva a verdade, é a sandália da preparação do evangelho da paz, prega a palavra, vive o evangelho, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usa a palavra, medita na Escritura Sagrada, como o Senhor tem falado comigo aqui nessa leitura que nós estamos fazendo, irmãos, no livro de Gênesis. Que Deus maravilhoso. Eu já li Gênesis algumas vezes, pelo menos umas 20 vezes, mas cada vez que eu leio, o Senhor fala mais profundamente, algo novo. Ele é um Deus maravilhoso, amém? Então, não usa a arma do teu inimigo, a mentira, a sabotagem, a inveja. Usa as armas de Deus, e o Senhor vai te abençoar. Isaac usou a mentira, e essa mentira é descoberta. Mas antes dela ser descoberta, qual era a situação de Rebeca, hein, irmãos? Vulnerável. Nossa família, nossa casa fica vulnerável quando nós usamos as armas do nosso inimigo e nós não confiamos na completa segurança que temos no Senhor. Quem te protege, quem te sustenta, quem te segura em suas mãos, quem te mantém em segurança é o Senhor. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então Isaac fez tudo errado e Deus abandonou Isaac. Deus é maravilhoso. Diga glória a Deus. Imagine que se você errasse, Deus te abandonasse completamente. A gente estava frito, né, irmãos? A gente nem ia estar mais aqui. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele te ama. Ele amava Isaac. Isaac falhou, mas Deus não falha. Isaac, ele fracassou
na confiança no Senhor, mas o Senhor se manteve firme. Por mais que você mude, Deus não muda, Ele é fiel. E no verso 12 a 14 diz assim a palavra do Senhor: Isaque formou lavouras naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor, o que o Senhor fez? Olha, meu Deus do céu, o Senhor o abençoou. O Senhor não tinha prometido que ia abençoar ele? Ele não fez o que o Senhor tinha falado para ele fazer? Não ficou ali naquela terra, não foi para gerar? Deus abençoou. Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós falhamos, Ele continua sendo o mesmo Deus abençoador. Ele é fiel, irmãos. Aquele lugar era um lugar desértico. O que ele precisava para sobreviver ali? O que a gente precisa demais no meio de um lugar deserto para sobreviver, irmãos? Água. Aquele lugar era desértico. Isaque já tinha rebanhos, tinha família, tinha servos, precisava plantar para comer alguma coisa, precisava que seus rebanhos pudessem matar sua sede e também se alimentar, e no deserto só tem areia. Precisa de um poço, precisa de uma fonte de água. Às vezes nós estamos atravessando momentos da nossa vida que a gente só vê deserto, não vê poço nenhum, não vê fonte de água nenhuma, mas se você está alinhado, está atento à voz de Deus, está fazendo a vontade do Senhor, pode esperar que o Senhor vai te abençoar. No meio daquele deserto, no meio daquela terra seca, o Senhor, Ele abençoa aquele homem, e os poços que seu pai tinha cavado no passado, que tinham sido entulhados, ele começa a desentulhar aqueles poços, e ele cresce, ele é abençoado, ele se torna um homem riquíssimo. Olha o que o verso 13 diz: o homem enriqueceu e sua riqueza continuou aumentando, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o que a palavra de Deus nos diz: quando você é abençoado, há pessoas que vão resistir a você, há pessoas que vão se tornar seus inimigos, porque você é tão abençoado, porque você é feliz, porque você é feliz no teu casamento, porque você tem alegria em viver, porque Cristo é a tua alegria, porque você está num emprego melhor. Há pessoas que vão te odiar por isso, te detestar por isso, vão tentar entulhar os teus poços, vão tentar sabotar a tua vida, vão tentar trazer tristeza no teu coração, mas se você está debaixo das promessas de Deus, fica tranquilo, o Senhor vela por ti. Isaque, ele formou lavoura naquela terra. Irmãos, quem planta no deserto? Fala para mim, quem planta no deserto? Sou um louco. Irmão, quem tem fé, por vezes tem que fazer loucuras à vista dos homens, tem que crer. O Senhor falou que vai me abençoar, eu preciso de alimento para minha família e para o meu gado, eu vou semear as sementes que eu tenho nessa terra árida, e eu sei que o meu Deus vai fazer um milagre. Nós não vivemos com base no que vemos, nós vivemos pela fé. Isaque semeou no meio do deserto, e a lavoura daquele homem deu certo. Tua lavoura vai dar certo. Semeia debaixo da palavra de Deus. Para de ouvir as pessoas dizendo para você: não faz isso não tenta isso não vai dar certo não, esse negócio não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo, essa tua vida não vai dar certo. Se o Senhor falou contigo, crê, vai sim, vai dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. O inimigo, ele pode tentar de todas as formas frustrar os planos de Deus, não vai conseguir. Maior é o Senhor do que os nossos inimigos, amém?
Isaac semeou no meio do deserto. No meio das tuas circunstâncias difíceis, continua firme semeando. Semear é a tua parte. Fazer com que a semente brote e dê a 100 por 1, esse é o milagre do Senhor. Arregaça tuas mangas. Para de choramingar, de reclamar. Faz o teu melhor. Está ganhando pouco no seu trabalho, torne-se excelente no que você faz, glorifica a Deus ali. Está sofrendo bullying na escola, olha para Jesus, clama por ele, fala assim: eu mando fogo sobre ele. Jesus, é brincadeira, não fala isso não, não pede isso não, dá vontade, mas não faz isso não, Jesus não vai ouvir isso. Semeia, irmão, semeia, irmã, sai semeando. O Salmo 126 fala assim para a gente: aquele que sai semeando com lágrimas, voltará com seus feixes, com cantos de alegria. Diga glória a Deus. Isaac semeou no meio do deserto, cavou poços onde todo mundo achava que não vai ter água aí, não vai ter água, não adianta fazer esse concurso, você não vai passar. Você já ouviu coisa semelhante? Não adianta, ninguém vai querer você, você não vai arranjar namorada. Vai orar, o Senhor vai separar uma abençoada para você. Amém. Tem gente ali, amém, Jesus, oh glória. No meio de uma escassez, irmãos, todo mundo diz: não tem jeito mesmo, é terra seca, é deserto. Mas aquele que está debaixo da bênção do Senhor, semeia em terra estéril, e o Senhor faz frutificar. Nosso Deus é um Deus todo poderoso. Mas Isaac teve que cavar poços, onde todo mundo achava que não tinha água. Todo mundo acha que não vai dar certo. Para, ora e fala: Senhor, o que eu faço? Cava o poço? Cava. Continua cavando. Senhor, é esse curso que eu tenho que fazer? Vou fazer. Senhor, é nessa porta que eu tenho que entrar? Eu vou entrar. Senhor, é esse o ministério que tu tens para mim? Eu vou, Senhor, te servir. Senhor, aqui na empresa está insuportável. Irmãos, eu trabalhei 8 anos no meu primeiro emprego com um chefe, pelo amor de Deus, o homem ruim. Pensa num homem ruim, metido, arrogante e que gostava de humilhar as pessoas. E eu, com os meus 21 anos, difícil de engolir humilhação, né? Com 21 anos você quer logo bater, quer enfrentar, e eu, forte do jeito que eu sou, e eu orava e falava: Senhor, me ajuda, tem compaixão de mim, Senhor. Por fim, surgiu uma vaga naquela empresa para ser promovido. Era a minha vez. Eu já estava formado, tinha terminado o meu curso de Química lá no Fundão, liderava a equipe. Eu falei: é agora, essa porta o Senhor vai abrir para mim. Quando eu vejo, dias depois, surge uma outra pessoa, a amante do meu chefe, bióloga, para aquela vaga. E ele ainda diz para mim: ensina tudo a ela. Eu ia para as reuniões, ela ficava na cadeira da frente, eu na cadeira de trás. Quando o diretor perguntava alguma coisa a ela, ela fazia assim para mim, eu falava: fala isso, isso, isso. Aí ela se pronunciava. Às vezes a gente passa por umas coisas assim, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele restitui. O Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele honra, irmãos. E os humilhados serão exaltados. Então, quando a gente passa por momentos como esse, é como a gente estivesse semeando no deserto, mas continua semeando, continua buscando, continua servindo a Deus, continua confiando, faz a tua parte, que o Senhor vai te abençoar. E quando o Senhor me tirou de lá,
foi para me levar para um emprego muito melhor. E eu pude, pedir para ser demitido. E o meu chefe: você vai para onde? Você não vai conseguir. Eu estou falando muito de trabalho hoje. Que o Senhor, Ele coloque no teu coração essa certeza: Ele vai te abençoar no teu trabalho, Ele vai te abençoar na tua família. Esse mesmo homem, Deus usou ele. Sabe que Deus usa às vezes nossos inimigos para nos desafiar? Surgiu uma vaga para um curso no Japão, e ele pegou o papel, jogou na minha mesa e falou assim: você não tem competência para ir? Eu falei: o quê? Filho do diabo, em nome de Jesus, eu vou orar. Eu nem tinha me formado ainda, precisava ter graduação. Eu nem sabia falar inglês direito, precisava de proficiência em inglês. Meu amigo era professor de inglês. Eu falei: Robson, me ensina umas frases aí, e assina esse papel aí que eu sei falar what's your name. O Senhor abriu, fui estudar lá. Fui estudar no Japão, tudo pago pelo governo japonês. Por quê? Porque o Senhor estava com a sua mão estendida. Não é só competência, irmão, é bênção de Deus, é cuidado de Deus, é provisão de Deus. A sua família, o Senhor quer abençoar a sua família, seu casamento. Você pode ser mais feliz do que você é no seu casamento. Para de dar ouvido aos outros e dizendo que seu casamento vai ficar nessa situação difícil que está. O Senhor, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que faz o vinho novo no casamento. Amém? Então Isaac cavou poços, mas Isaac, ele não ligou para aquilo que todo mundo achava. Às vezes nós esquecemos qual é a grandeza do nosso Deus e nos deixamos contaminar com aquilo que todo mundo acha, com aquilo que todo mundo diz. Isaac estava debaixo da promessa de Deus, debaixo da bênção de Deus, o Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Se Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o que Ele não pode fazer na tua vida? No meio do deserto, basta o Senhor falar: haja água, e há água. No meio da dificuldade, o Senhor vai falar: abre-se uma porta, haja escape para o meu servo, e Ele vai te dar escape. No meio da escassez, o Senhor vai trazer provisão. Deixa eu te falar uma coisa: é possível prosperar no meio do deserto, é possível vencer no meio da dificuldade. Não desista diante das crises, fica a pé, crê no Senhor, obedece à direção de Deus, faz a tua parte, semeia a tua semente, cava o teu poço e confia no Senhor, porque o sobrenatural é de Deus. O milagre só Ele pode fazer, mas nós podemos crer, obedecer e agir com aquilo que o Senhor nos dirige a fazer. O que aconteceu ali, irmãos? Aquele homem prosperou. Quando você prospera, quando você é bom em alguma coisa, rapidamente vem alguém tentando, te sabotar. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você deve testemunhar da alegria do seu casamento com as pessoas que você confia, mas pare de falar do seu casamento com qualquer um, porque há pessoas que quando veem que você é feliz no casamento, elas vão tentar destruir o seu casamento. Tenha sabedoria, guarda para você. Lembra lá de Neemias? Quando Neemias chegou para reconstruir os muros, Neemias, o que ele fez? Ele passou 3 dias só olhando e não falou nada que o Senhor tinha colocado no seu coração. Às vezes nós nos precipitamos e falamos tanto, e abrimos oportunidade para os inimigos nos fazerem mal. Então guarda contigo aquilo que o Senhor tem te dado. Só quando você for testemunhar para alguém, só quando houver necessidade de você compartilhar da bênção que o Senhor fez na sua vida, mas tenha essa sabedoria de falar somente aquilo que for necessário. Amém? Então o que acontece com Isaac é que ele prospera,
E ele cresce, seu rebanho cresce, seu plantio dá 100 por um. Que maravilha! Aquele homem devia estar cheio da alegria do Senhor. Mas o que ocorre é que Abimeleque, rei de Gerar, e os homens daquela região têm inveja de Isaque. E lá no verso 16 diz assim: então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Expulsou Isaque. Há pessoas que vão rejeitar você, porque Deus tem te abençoado. Isaque fez o quê? Entrou numa crise: ninguém me ama. Fez isso? Ficou triste: o povo de Gerar não gosta de mim. Que isso? Isaque guardou o coração no Senhor. O meu Deus, Ele é por mim. E a bênção de Deus não se limita no lugar ou naquilo que o Senhor te abençoou. O que é importante não é a forma como que Deus te abençoou, onde Deus te abençoou, o que Ele usou para te abençoar, mas quem o teu Deus é. Seja aqui, seja lá, se o Senhor é contigo, você vai ser abençoado onde você estiver, se você estiver debaixo da direção de Deus. Então a bênção de Deus estava sobre Isaque, e a bênção de Deus está sobre aqueles que o buscam, que temem, que entregaram suas vidas ao Senhor. Então o que fez Isaque? Verso 17: Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque se mudou. Isaque não brigou com ninguém. Para de pelejar. Às vezes você está gastando muito tempo e energia brigando. Briga com a família, briga com os vizinhos, briga, os meus direitos. Tenha paz. Para de ser litigioso. Para de tanto brigar. Como dizia minha avó, para de arengar com os outros. Faça todo o esforço para manter a paz. Estão expulsando você, a não ser que o Senhor diga: lute. Você não pode ficar aqui não, né? Você está crescendo demais, você está poderoso demais, você está abençoado demais, a gente não quer mais você aqui. Vai para outro lugar que o Senhor te dirigir, o Senhor vai continuar te abençoando. A bênção de Deus não depende da terra, a bênção de Deus depende só do próprio Deus. A bênção de Deus não depende do povo de Gerar, a bênção de Deus depende só do próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Isaque então mudou-se. Mudança é confortável? Não, mas às vezes é necessário. Ele se mudou: não querem mais eu aqui, vou para outro lugar. Isaque mudou-se, se estabeleceu então no vale de Gerar. Isaque reabriu os poços cavados. Tinha água onde Isaque estava. Aí o inimigo cresceu o olho onde Isaque estava. Olha, a plantação dele prospera, o gado está gordo, esse homem está crescendo, essa família está feliz demais, eu não suporto ver a alegria deles. É dessa forma que o inimigo age. Tem gente que não suporta ver você feliz. Mas não precisa você ficar preocupado com isso, triste por isso, chorando por isso. Olha para o Senhor e diz: Senhor, eu continuo te amando, te glorificando. Fulano não me ama, mas tu me amas. Essas pessoas não me querem bem, mas tu quer. E se o Senhor me quer bem, isso para mim é suficiente. Sabe por que Isaque não entrava numa crise de não sou amado, não sou querido? Porque o amor de Deus por ele, o cuidado de Deus por ele, lhe bastava. Quanta coisa nós podemos evitar e quantas feridas podem ser saradas quando o amor de Deus por nós for suficiente para nos manter felizes. Se o teu familiar não te quer bem, deixa ele com Jesus, para de litígio. O amor de Deus por você é suficiente. Amém? Então Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Irmão, olha o que o inimigo faz.
poço dava água para os rebanhos de Abraão e para qualquer outro rebanho. Mas porque era Abraão, servo de Deus que tinha aberto, eles preferiram ficar sem água e entulhar aqueles poços. Meu Deus! Eu não tenho, mas você também não vai ter. Esse é o expediente, a forma do inimigo agir. Eu não vou ter água, mas você também não vai ter. Eu não vou prosperar, mas você também não vai prosperar. O inimigo faz assim. E o que Isaac fez? Ficou aborrecido, entrou em crise? Nada. Foi cavar os poços que eles entulharam. Os inimigos às vezes têm entulhado os teus poços, têm enchido de pedras, dificuldades, têm entristecido o teu coração. Pessoas no trabalho que têm sido ingratas com você, perseguido você, pessoas na família. Irmãos, começa a cavar novamente. O Senhor vai fazer as águas brotarem novamente nesses poços entulhados, em nome de Jesus. Cava esses poços, se esforça. Isaac foi lá e cavou novamente. Para de lamentar, para de chorar, para de reclamar, arregaça as mangas, vai lá, cava aqueles poços novamente, confia que o Senhor vai fazer jorrar novas águas ali. Os servos de Isaac cavaram não só os poços antigos, mas cavaram poços novos também, novos poços. Isaac, ele tinha reaberto os poços de seu pai. E deixa eu falar uma coisa que é maravilhosa, vem de Deus. Nem sempre a vitória está em novidades. Você já viu que às vezes a gente, fala, poxa, eu quero mais de Deus, eu quero ver o agir de Deus, eu quero novidade. Não é novidade. Há pessoas que dizem assim, poxa, o culto hoje foi igual ao culto passado, não tem uma coisa nova. A novidade é o Senhor. Ele é sempre maravilhoso, inesgotável, glorioso. Nem sempre está nas novidades. Muitas vezes nós temos que voltar lá às origens. Quer ser abençoado? Volta ao teu primeiro amor, volta a uma vida de oração, volta a frequentar a igreja, volta a buscar o Senhor, volta a clamar a Deus, volta a obedecer, volta. Ele voltou aos poços de Abraão, mas também cavou novas oportunidades, novos poços também precisam ser cavados. Quantos aqui já foram muito abençoados por Deus? Eu já fui. Mas essas bênçãos tiveram o seu momento. Nós precisamos das bênçãos para hoje. Amém? Nós precisamos das bênçãos de hoje, da graça de hoje, da unção de hoje, da alegria de hoje, do poder de Deus para hoje. Que o Senhor nos renove em nome de Jesus. As bênçãos do passado foram boas no passado e trazem à nossa mente, no nosso coração, a esperança, a certeza de que o Deus que operou no passado vai operar hoje, mas você tem que cavar novos poços hoje. Comece a buscar mais de Deus a partir de hoje e o Senhor vai jorrar águas novas aí para você, em nome de Jesus. Nós pregávamos nas praças, mas talvez hoje seja uma forma diferente de pregar, de anunciar o Evangelho. Talvez na praça hoje tenham menos pessoas. Vamos pregar na praça, mas vamos usar outros meios também para pregar. Amém? Nós precisamos, irmãos, de respostas para as questões da nossa geração. E onde está essa resposta? Na palavra de Deus. Mas nós temos que pegar a palavra de Deus e responder às questões de hoje, da nossa geração. Novos poços, novas águas de Deus. Então ele foi, e seus servos abriram novos poços. Vocês estão atentos aí, verso 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Como é maravilhoso, né? Quando a gente descobre um veio de água. Quando você... eu me lembro quando eu pedi para namorar com a Fatinha. Quando ela disse sim, um veio de água. Foi no final de um retiro. No retiro não podia namorar. Retiro não pode namorar.
Mas aí quando acabou o retiro, dentro do ônibus, eu falei com ela, não vou falar o que eu disse. Vou ensinar isso? Não, né? Cada um pede a Deus aí a inspiração. Um momento como esse é um veio de água. O momento do seu casamento, nascimento de um filho, a vitória, né, em passar de ano, terminar o nível médio, terminar a faculdade, uma nova porta de trabalho que se abre, um ministério que o Senhor te chama a fazer, o batismo com o Espírito Santo, um veio de águas, quando o poder de Deus enche a nossa vida e nós não cabe em nós mesmos a presença do Senhor, nós queremos transbordar a glória de Deus. Quando nós nos encontramos com Jesus, um veio de água, água viva, e nós queremos transbordar essa água viva para outras pessoas. Quando o Senhor salva uma pessoa através da nossa vida, oh glória a Deus, um veio de água. Eles acharam um veio de água. O Senhor tem veios de águas para você. Cava, busca, Ele vai te abençoar. Mas o que aconteceu? Verso 20, os pastores de Gerar, rapaz, o inimigo não para, né? Já não tinham expulsado Isaac lá da onde ele estava. E o que aconteceu agora? Os pastores de Gerar novamente discutiram com os pastores de Isaac. Disseram: a água é nossa, essa água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos de Isaac cavaram outro poço, mas eles também discutiram. Meu Deus, que peleja, né? A vida do cristão é fácil, irmãos, mas é maravilhosa. O Senhor deixou Isaac? Nenhum momento. Isaac empobreceu porque tomaram seus poços? Ele cavou outros. Isaac era um homem de briga, de chamar para discussão? Ele era um homem manso. Ser manso não é abrir mão da justiça. Ser manso é confiar que o Senhor, Ele vai fazer justiça por você. E às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para manter a paz no nosso coração. Às vezes nós brigamos tanto e entramos em tantos conflitos que estamos sempre angustiados, amargurados e sabe, aquele mau sentimento, aquele mau sentir. Isaac era um pacificador. Eu te convido nessa noite, seja um pacificador também. Fuja de brigas, fuja de contenda. Sabe, essas brigas, elas cansam a gente, elas tiram a nossa paz, elas tiram o nosso foco. Qual era o foco de Deus para Isaac? Isaac, onde você for, debaixo da minha direção eu vou te abençoar, porque de você eu vou fazer uma grande nação, eu vou abençoar todas as nações da terra. Segue a minha direção. Se Isaac ficasse brigando lá com o povo de Gerar, talvez ele tivesse perdido o foco de Deus. E às vezes você perdeu o foco porque você está envolvido em muito litígio. Deixa o Senhor advogar a tua causa. Fuja de contendas. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. O homem persistente. Eu sei que já entulharam os seus poços também. Todos nós já passamos por situações como essa, de ver nossos poços entulhados, injustiça, inveja, luta. Não desiste, continua cavando seus poços, porque o Senhor vai continuar te abençoando. Deixa os inimigos de lado, olha para o Senhor. O que é importante? Olhando lá para o início da pregação, o que era mais importante? A presença de Deus, a bênção de Deus, a bênção sobre a nossa posteridade. É isso que importa, é você estar em Cristo, firme com Ele. É você não desistir diante das crises,
e saber que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, colocar toda a tua confiança nele, e mesmo no meio do deserto, você vai semear e você verá a glória de Deus, sem precisar ficar se desgastando tanto, com tanto litígio, tanta confusão. Porque a bênção, mais uma vez eu te digo, não estão limitadas a um poço, a outro poço, a uma situação, a outra. A bênção está no Senhor. Confia nele. Confia nele. Diz mais a palavra do Senhor, já estou finalizando essa palavra. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu com ele. Por que ninguém discutiu com ele? Porque o Senhor disse basta. Irmãos, o Senhor permite que a gente seja provado, permite até alguns enfrentamentos, algumas provações, mas tem um momento que o Senhor diz basta. Então você não precisa tomar e não deve tomar a frente de Deus. Deixa o Senhor advogar tua causa, Ele vai cuidar de você. Então ele cavou outro poço, e nesse momento ninguém discutiu com ele. E aí ele disse, ele deu o nome de Reobote, disse: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Sabe quem abre oportunidades para você? É o Senhor. Sabe quem te abençoa? É o Senhor. Sabe quem abre espaço para você prosperar, caminhar, avançar? É o Senhor. Espera nele, confia nele, confia nele. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac teve medo. Como que a gente sabe? Por que o Senhor ia falar para ele: não tenha medo, não tema? Porque ele teve medo. Mesmo quando somos persistentes, temos medo. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de fracassarmos. Mas o Senhor, Ele fala para Isaac, fala para mim e para você: não tenha medo. E a primeira coisa que este verso 4 diz é que naquela noite o Senhor, Ele se apresentou, Ele apareceu a Isaac. Irmãos, o antídoto do medo, sabe o que é? A presença de Deus. Sabe quando todo medo é lançado fora do nosso coração? Quando o Senhor está ao nosso lado. E aí Isaac ouve o Senhor falar com ele, constrói um altar naquele lugar e adora o Senhor. Diante de tudo que o Senhor, Ele é, e diante de tudo que o Senhor fez na vida de Isaac, o que lhe restava fazer? Glorificar a Deus, cultuar ao Senhor, bendizer o Senhor. E ele faz um altar ao Senhor. Por vezes nós somos tão abençoados e deixamos de agradar a Deus. Jesus certa vez curou 10 leprosos, só um voltou. E nessa noite eu também te convido: seja grato ao Senhor, glorifique ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem realizado na tua vida. Por último, Deus, Ele usa Isaac para nos ensinar algo muito importante. Devemos unir trabalho e adoração. Precisamos nos esforçar, mas sempre na dependência de Deus e glorificando ao Senhor. Amém, irmãos? Cavar poço é contigo. Fazer brotar água é com Deus. Semear é com você. Fazer essa semente frutificar 100 por 1 é com Deus. No meio da crise, para onde ir, o que fazer, é com o Senhor. A tua parte é obedecer a Deus. Essa noite eu quero orar por você. Eu sei que entre nós há pessoas que estão enfrentando desafios, que estão mesmo enfrentando até lutas como Isaac enfrentou, de poços entulhados, de pessoas que estão lutando contra você, seja pela maldade humana, seja inspiradas pelo inimigo, mas o Senhor é maior. E Ele me mandou aqui nessa noite para compartilhar dessa palavra contigo e dizer que mesmo no meio da crise,
Se nós obedecermos ao Senhor, Ele é fiel para nos abençoar. Amém? Feche os teus olhos. E eu pergunto a você agora, você que diz: pastor, eu estou no meio de um deserto, no meio de uma crise, eu preciso da direção de Deus, eu não sei bem o que fazer, qual decisão tomar, mas eu preciso de um milagre do meu Senhor. Levante uma de suas mãos, quero orar por ti. Isso, é um gesto de fé. Fique em pé onde você está. É um gesto de fé. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te louvamos por essa noite, pela tua graça, pela tua presença aqui e pela tua palavra. Em nossa caminhada, Senhor, enfrentamos muitos desafios, lutas, momentos de crise. E olha os teus servos de pé, esses homens e mulheres que se colocam de pé nesta noite, neste lugar, estão declarando, Senhor, com esse gesto, que confiam em Ti, que creem que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que creem que o Senhor pode sim abençoá-los no meio do deserto, que o Senhor tem para eles direção, que o Senhor tem para eles propósito, e que o Senhor nessa noite os trouxe aqui para ministrar sobre suas vidas. Por isso, Senhor, eu te clamo, Pai, ó Deus, estende tua forte mão sobre cada um desses, ó Deus, que se coloca de pé nesta noite, diante de suas crises, de suas dificuldades, de seus desertos, dos seus desafios, até mesmo de afrontas, Senhor, que tem sofrido. Ó Deus, Deus de glória e majestade, estende tua graça sobre estes que te clamam nessa noite. Ó Deus, fortalece-os na força do teu poder, dá a eles a tua direção, assim como o Senhor deu direção a Isaac, falou claramente para Isaac que não era para ir para o Egito, mas era para permanecer mais um pouco ali naquela terra, e que o Senhor iria lhe indicar o caminho. Eu clamo ao Senhor, indica o caminho, Senhor, para os teus filhos e filhas que estão de pé, para esses homens que se colocam de pé diante do Senhor, para essas mulheres que clamam a Ti nesta noite. Dá a tua direção. Também clamo a Ti, Senhor amado, que, Senhor, ó Deus, junto com essa direção, que o Senhor, ó Deus, estabeleça sobre cada um, Senhor, ó Deus, destes teus filhos, as tuas promessas da tua presença, das tuas bênçãos, da tua prosperidade, ó Deus, da vitória que o Senhor tem, Senhor, planejado para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser presente, Senhor, ser presente em suas vidas, ser presente no seu trabalho, ser presente na sua família, Jesus. Tu és, Senhor, o nosso tudo, Tu és o arrimo da nossa sorte. A Tua presença, Senhor, ó Deus, nós anelamos, nós, Senhor, ó Deus, ansiamos por andar em Tua presença. Então, Jesus, querido, ser presente na vida desses irmãos, dá a eles, ó Deus, Tua direção. E, Senhor, ó Deus, diante, Senhor, da semeadura que eles farão, diante da atitude de fé que eles tomarão, Senhor, debaixo da Tua direção, que o Senhor, ó Deus, lhes dê boa colheita, que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, ó Jesus, a provisão, que o Senhor traga o escape, que o Senhor traga as águas desses poços, Senhor, antes entulhados, mas que agora, Senhor, ó Deus, estão sendo desentulhados no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que através, Senhor, ó Deus, da vida destes teus servos e servas, estes homens e mulheres que de pé estão, que o teu nome seja exaltado e glorificado, que os seus inimigos, ó Deus,
ó Deus, batam em retirada, e que o Senhor restitua tudo aquilo, Senhor, que um dia possa ter sido saqueado injustamente dos teus servos. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, e já te louvo pela tua resposta. Amém, amém, amém. Fiquemos todos de pé. Estenda suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor maravilhoso, poderoso de Deus Pai, que as consolações, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre ti hoje e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus de maravilha. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Que eu te abençoo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.